Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que mergulha no mundo dos negócios, trazendo histórias, inspirações, insights e convidados cheios de coisa para contar pra gente, né, Walter? Isso aí. Hoje nós estamos recebendo o Danilo Inácio, mas todo mundo conhece ele como Inácio, e ele Isso vai aí. contar um pouco sobre essa história também pra gente. Mas ele é do ramo de tecnologia, né, Danilo? Sim. E é um cara que tem bastante conhecimento aí, tá no mercado há bastante tempo. E aí, conta um pouco aí pra gente como que você foi parar nessa parte de tecnologia. Legal, Walter. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estão assistindo. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma iniciativa bem legal, né? Eu acompanho vocês de outros negócios. E, bom, eu fui parar nesse ramo de tecnologia por uma descrição de uma vaga de estágio lá na PUC. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu indo para uma das aulas, passei ali. Tava lá uma vaga escrito consultor para o agronegócio. E na época eu estava graduando em agronegócio na PUC. E foi ali onde tudo começou, né? Era uma empresa que estava oferecendo uma bolsa de estágio para essa área, né, de tecnologia e agronegócio. E eu me inscrevi, né? E aí foi dali que começou toda essa história e é onde eu estou aqui, né? Mas ali foi esse ponto de largada mesmo que eu me conectei a isso, né? Que daí foi onde você juntou, que era até uma questão que eu achava super interessante, porque o pessoal da tecnologia vai sempre para outros segmentos e a área do agronegócio sempre foi uma área muito escassa de informação, de dados, de pessoas que quisessem trabalhar nesse segmento. Assim, hoje está mais comum, depois da pandemia e tudo, mas até então não tinha tanta atratividade esse segmento. E eu sempre ficava assim, como que essas duas áreas se cruzaram na sua vida? Então foi nesse início aí de carreira. Foi. Eu venho do interior, né? Estudei no interior e aí ganhei uma bolsa para cursar agronegócios na PUC e eu tinha ali um pezinho na área de tecnologia, enfim, gostava, né? Curioso, a gente é meio curioso. E, e aí eu graduei, né, em agro e fui seguindo ali esse braço ali de tecnologia, gestão, enfim. Quando a gente não é presente nesse segmento, a gente parece que não enxerga muito que tem muitas oportunidades ligadas a essa área de tecnologia em si, voltada para software, inteligência artificial, IoT, enfim, uma série de tecnologias, né, que a gente entende que só estão presentes em outro segmento, mas Exato. que na verdade o agro, enfim, lidera, né? Eu acho que a gente é referência a nível mundial no uso de tecnologia quando se trata da cadeia do agro, né? Eu concordo com você parcialmente, porque eu faço uma separação na questão de utilização de tecnologia. Aí a gente pode até discutir Uhum. mais sobre isso. Eu acho que o agro ele lidera principalmente a parte de genética e a parte de tecnologia no campo. Perfeito. Só que quando a gente vem para a parte de tecnologia e aplicação de métodos e ferramentas para a parte de gestão, eu acho que é quase o caderninho ali dos nossos avós do interior, que eu também sou do interior. Então, assim, a parte de tecnologia para essa parte de gestão, eu vejo que começou a se desenvolver de maneira mais intensa a partir de 2000 talvez 2010, a partir dali, né? Claro que se atenuou depois de 2020. A partir Mas da nota fiscal a eletrônica. partir da nota fiscal eletrônica. Eu ia Exato. chegar, eu ia chegar nesse ponto Só aí que também. assim, você sente isso estando ligado ali na parte de tecnologia ou não? A gente sente. Eu acho que é muito bem colocado, né, essa questão. A gente fala que dentro ali do escritório tem muita oportunidade para a fazenda prosperar usando gestão, usando tecnologia, né? Eu acho que tá muito relacionado à cultura também, né? Então, que nem você citou avós ali, enfim, eu acho que gerações anteriores elas tinham outras preocupações, eu diria, né? Mas é algo que nas gerações mais recentes, nos filhos que estão assumindo esses negócios, enfim, a gente vê que eles já olham para a tecnologia, para essa área de gestão, como um braço um pouco mais estratégico, enfim, né? E tem um novo método de administrar, né? Diferente de gerações anteriores. E aí nessas gerações eu acredito que eles apostam muito, né, em tecnologia para ser diferencial competitivo.
Mas é verdade, a gente roda esse Brasil inteiro aí e não é estranho você encontrar grandes grupos ou grandes negócios que ainda não fazem, né, um uso adequado de tecnologia para gestão ali do seu negócio. Diferente do campo, né? No campo a gente está vendo usando uma máquina de milhões de reais, praticamente autônoma, né? E aí quando você olha para a tecnologia que pode ser usada ali para tomada de decisão, para uma série de outras coisas, ainda a gente fala que está ali no baby steps, ali nos primeiros passos mesmo em relação a isso, né? E até uma coisa engraçada, porque a tecnologia, ela gera informação para ele só não trata aquela informação e usa para fazer a gestão de fato. Até para otimizar o uso dessas máquinas que são extremamente caras. Né? Exatamente. E a máquina também já faz a mensuração de várias coisas, né? Tanto de uso dela, mas também da produtividade. Então acaba que o cara não... Tipo, ele negligencia a mesma informação, mas justamente o que o Dani falou. Antigamente o pessoal não estava muito antenado a essa questão por causa de... Talvez ele falasse, cara, eu vou ficar gastando tempo olhando para um computador, sendo que eu tenho que colher ali, eu tenho que plantar. Então, assim, tinha vamos colocar esse bloqueio ali inicialmente, mas graças a Deus vem evoluindo o negócio. É verdade. Dani, pegando essa questão de tecnologia ligada à gestão, hoje sua empresa está bem focada em facilitar a vida do empresário nessa parte específica, né? Sim. Como que você enxerga que vocês são uma ferramenta de solução para o mercado, assim? O que vocês levam de diferente para o mercado? Bom, obrigado pela pergunta, viu, Walter? O nosso negócio em si, né, ele se posiciona como um braço de tecnologia estratégico para esses negócios, né? E quando a gente fala tecnologia estratégica, não é só aquela tecnologia de emissão de nota fiscal, que nem você colocou, né? Então a gente vê que existem alguns negócios que usam ferramentas, RPs, enfim, para cumprir as suas obrigações fiscais, né? Então, entregar ali suas FDs, enfim. A gente se posiciona um pouco diferente disso. Além de entregar toda essa parte fiscal, contábil, enfim, a gente se preocupa em responder as principais perguntas de negócio daquele segmento. Então, trazendo um pouco para o produtor rural, né? Então, olha, onde que eu tive melhor produtividade, qual que foi o meu custo por área daquele talhão, né? Quais insumos foram alocados ali, como é que é isso comparado ao meu vizinho, à minha região, ao estado, enfim, que eu estou inserido. E ali você traz, né? Você transforma o dado em informação estratégica para tomada de decisão. Hoje a gente já está num nível em que a gente já embarcou a inteligência artificial para fazer isso, né? Então você tem diferentes formas de você interagir com a informação hoje, né? Antes você tinha que extrair relatórios, checar, reunir tudo isso, né? Enfim, hoje com uma pergunta para a IA, né? Para um assistente de IA, ele vai te responder e trazendo às vezes insights que não está enviesado, né? Em vez de você perguntar qual foi a minha produtividade num determinado talhão, ela vai te responder de maneira muito mais ampla, né? E aí conectando a dados externos, que eu acho que é isso que é o fantástico, né? Do potencial da tecnologia para o negócio. Não você olhar só com safras anteriores, mas você sair fora dessa análise interna, né? E conseguir cruzar isso com dados externos. Eu acho que esse é um grande diferencial competitivo que a gente entrega nessa área mesmo de apoio à tomada de decisão para esses gestores, enfim, né? Então, fica aí o convite para essa turma que está assistindo, se quer levar, né, o seu negócio para um próximo nível em gestão, é uma satisfação sempre a gente sentar, tomar um café e discutir como é que a gente pavimenta esse caminho para chegar até aí. Aí você falou de um assunto importante que também é outro assunto que está em alta, mas poucas pessoas estão utilizando e talvez utilizando da forma correta, que é a inteligência artificial. Hoje ela veio para facilitar e para te conectar a uma base de dados maior e conseguir compilar informações ali de forma bem mais tratada. Hoje uma ferramenta de gestão, igual você colocou, integrada com inteligência artificial, o cara, na verdade, ele consegue enxergar um mundo ali, né? Então, hoje você vê a adesão do pessoal, eu vi que, pelo que você falou, a ferramenta já tem essa IA integrada. Mas
de forma geral, você vê a população utilizando, fazendo uso bastante dessa inteligência artificial? E deixa eu só complementar mais um. Claro. Eu acho que mais um detalhe na sua pergunta, Walter, as pessoas estão sabendo usar, além de aderir? Assim, é sensacional as perguntas, porque esses dias eu tive uma experiência que foi engraçada, eu diria, né? Porque eu digo que a gente nunca teve uma caixa de ferramentas tão robusta como a gente tem agora, né? Em relação a você, de fato, mudar ali a realidade da análise do seu negócio, enfim, tem... Nossa, eu desconheço, né? Olhando para os últimos anos. E o interessante é que eu já vi, né? A gente está com um canhão, né? Que é a IA. E esses dias eu me deparei com a seguinte pergunta, né? A gente fazendo ali uma dinâmica entre algumas pessoas, e a pessoa virou para a IA e perguntou assim, qual foi o vendedor que vendeu mais dentro da minha loja? E aí eu fiquei indignado com aquilo e falei assim, cara, me desculpa, mas a gente não precisa de IA para responder quem que foi o vendedor que mais vendeu no negócio, né? Então, a gente tem um paradoxo aí, porque de um lado a gente tem um potencial de análise tremendo e do outro lado a gente tem talvez um trabalho de conscientização para auxiliar e falar assim, olha, é muito mais do que isso que a gente consegue entregar, né? Então, existe sim um trabalho que a gente faz de conscientização para que você use, né, a IA de maneira com mais performance, como ela deve ser usada, né, com menos viés. Eu falo que uma pessoa, para colocar um IA num negócio, para ela responder quem que vende mais ou qual que é o produto que vende mais, tem alguma coisa errada aí, né? Então, mas existe, tá? Algumas empresas que já adotam isso, que usam isso como ferramenta estratégica e diferencial competitivo. Eu acho que essas empresas estão passando por esses cenários mais complexos, talvez menos desconfortáveis das que não possuem, né, essa caixa de ferramenta. E falta essa conscientização, né? Falar sobre isso mais para as pessoas entenderem que, poxa, o que é IA? Como é que ela me ajuda, né? Onde efetivamente eu consigo incorporar essa tecnologia no meu negócio, nas coisas que eu faço, para que eu tenha melhor produtividade, melhor resultado, enfim. Então, é um trabalho nosso, que atua com tecnologia também, divulgar, democratizar, né? Convidar as pessoas para verem na prática como isso funciona. Mas a gente vem desenvolvendo isso com alguns protótipos, né, há algum tempo. E hoje a gente tem um modelo já que é bastante relevante, inclusive para os negócios do agro, enfim, né, para toda a cadeia, em que literalmente o usuário interage com o assistente ali de IA e ele lê, né, transações, dados, né, que estão estruturados do seu sistema e aí você literalmente interage com ele. E assim, é um pouco preocupante também, né? Tem uma turma nossa, acho que vocês também são contadores, né? Que eu não sei se vocês já fizeram um teste desse. Se vocês pegam um balanço ou um DRE, pegam, sei lá, 3 dos últimos anos, coloquem lá dentro e falam, ó, me traga os principais insights. Só isso. E a surpresa é incrível, né? O poder de processamento, o poder de análise e instantâneo, né? Então, eu vejo que a IA ela é uma baita de uma ferramenta para ganhar mais produtividade, né? Enfim, é disruptivo, né? Então, bem assim, o quanto que seria complexo para a gente receber aqui 3 balanços, né, de negócios grandes e já trazer insights daquilo ali. Né? Em poucos minutos. Em poucos minutos. Segundos, né? Se a internet for boa. Inácio, eu estava até reparando isso, depois você tem que contar essa história pra gente, porque eu te chamo de Inácio e o Walter te chama de Danilo, né? Tanto que quando eu fui falar pra ele, tipo, pra gente, vamos chamar o Inácio, ele, mas quem que é Inácio? Eu falei, você conhece? Aí ele, não conheço não. Aí ele, tá, o Danilo. Mas não era isso que eu ia falar. Você tá num segmento que é muito interessante e eu gostaria de saber, como empresário, como você consegue fazer o match entre uma área tão tradicional que é o agro e com pessoas muito técnico e muito, assim,
enviesado, tipo, numa parte não tradicional de que é o segmento do agro, porque são duas áreas muito específicas. Sim. Então, como empresário, você consegue unir esses dois tipos de pessoas que você tem, que é a sua equipe, que é muito tecnologia, e o seu cliente, que é muito tradicional, para que você consiga obter resultados e ambos evoluírem nessa construção. E eu complementaria. E como é que você consegue fazer com que sua equipe consiga agregar valor para esse público que tem uma comunicação tão diferente, sabe? Porque assim, por mais que a gente vê que está tendo essa sucessão, que novos gestores estão assumindo, a gente ainda tem pessoas muito tradicionais por trás do negócio. Sim. Então acaba sendo complexo, eu falo isso por experiência, né, por lidar. Então assim, como que você faz essa gestão que eu acho muito interessante? Bom, eu digo que faz parte da cultura, né, do nosso negócio, e a gente busca pessoas que carregam valores similares, enfim, né? Porque de fato é complexo, né? E nessa parte de tecnologia, principalmente na área comercial, eu tenho, se eu posso me expressar assim, né, mais sofrido, porque são eixos um pouco distantes, né? Nas formações, por exemplo, né? A turma do agro gosta de colocar a bota, ir para campo, né? Conversar. Conversar. Uma das coisas que desculpa te interromper, mas já te interrompendo, é que o pessoal de tecnologia, ele é muito mais, tipo, escrever, e o pessoal do agro é muito mais falar. Eu já sinto uma dificuldade aí. E, por exemplo, você vai nesses campus pares que tem de tecnologia, nesses eventos, você vê que é muito diferente do que é o campo, Sim. né? Mas tem uma turma que está fazendo um trabalho bacana para entregar fazer essa integração dessa turma, né? O próprio Senar ali na liderança do Pedro, né? Que é diretor de tecnologia do Senar, desenvolve aí programas fantásticos que traz essa turma de tecnologia agro, né? Para respirar o mesmo oxigênio, diria assim. Mas é um desafio, né? E como estratégia, às vezes, do nosso próprio negócio, eu geralmente busco trazer pessoas do agro e ensino tecnologia, né, e desenvolvo tecnologia nessas pessoas do agro, do que o caminho inverso. Ele é um pouco mais complexo, né? Pelo menos as nossas tentativas de você trazer alguém que a bússola dele é bem mais TI, né? O DNA dele é muito mais TI. É difícil você introduzir essa pessoa no agro, né? Eu sinto que nas nossas experiências é mais fácil você vem cá alguém de agronegócio, vem cá alguém de agronomia, vem cá alguém de veterinária. Vou te explicar que tem um monte de tecnologia aqui que dá para ser incorporado nesse seu DNA aí também. Eu sinto que esse caminho é mais simples, né? O outro é um pouco mais complexo. E quando a gente fala principalmente na parte de desenvolvimento, que é os devs, né? Enfim, aí você vê um dev pisando na lavoura é raro. Mas graças a Deus que eu tive a oportunidade também de conhecer o meu sócio. Quero até mandar um abraço para ele, Stuart. Estávamos lá em Sinop, perdemos voo 24 horas virado aqui. Meu Deus. E ele é um cara que é da tecnologia, manja. Hoje eu acho que o sucesso do nosso negócio também se deve a ele, né? E é um cara que está habituado a pisar na lavoura, na revenda, na UBS, né? E foi se desenvolvendo assim. E eu falo que, acima de tudo isso, você tem que gostar, sabe, Ceni? Não tem outro caminho ali. A cultura, a empatia. Não dá para você construir um time sólido que entregue, né, valor para esse segmento se os valores do agro não forem, né, dar esse match ali com os valores da pessoa. Então, é um negócio que a gente lida com isso, né? O agro não é mal, o agro não é nada disso que o pessoal coloca. Tem muita gente que vem enviesada em relação a isso. E a partir do momento que essas pessoas entendem o que o agro representa para o Brasil, para o nosso estado, enfim, elas acabam se apaixonando, né? Não tem como. Acho que o agro é um dos principais setores nossos. E o que ele entrega, né? Essa missão que é alimentar o mundo, eu acho que quando você entende que você está contribuindo para isso, eu acho que as coisas tendem a se tornar
mais simples de você se engajar e se integrar em equipes iguais a essa, né? E aí tem um propósito muito maior do que Justo. simplesmente ali entregar Justamente. uma parte do processo ali, sabe? Danilo, foi bom você ter colocado isso, porque você roda o Brasil todo ali e você vai por vamos colocar dois pilares importantes da economia, vamos colocar assim. Se o país não desenvolver a parte educacional, de gestão e tecnológica, o país vai ficando atrasado, porque a gente vê que os países que são potências mundiais foram que investiram mais em tecnologia e são mais desenvolvidos, tanto na parte industrial, automação e tal, e o agro. Então, assim, você vê tipo assim, algum choque vamos colocar assim, um choque de informações que os dois não se comunicariam. Tipo assim, o agro não consegue se comunicar com a parte tecnológica. A gente tá falando sobre isso, a gente vê que é um desafio. Mas assim, como que eu faria para a gente pegar esses dois segmentos que são tão importantes para o nosso país e fazer a unificação de tal forma que o agro se desenvolva tecnologicamente, mas a população entenda, igual o cara que é de tecnologia, igual eu não conhecia o agro antes. Cara, eu não sabia quanto dinheiro se movimentava, eu não sabia a relevância e a importância dele. Então, o cara de tecnologia não sabe a importância dele, que é só tecnologia. Mas, de forma geral, não só para o pessoal da tecnologia, mas para o Brasil de forma geral, como é que eu faço o pessoal enxergar esses dois pilares tão importantes e, de fato, a relevância que ele tem para o nosso país, para o desenvolvimento dele? Bom, Walter, eu acho que a gente precisa de mais ambientes iguais a esse que a gente está vivendo aqui hoje, né? Programas, podcasts, posicionamentos, né? Pessoas que são autoridades em seus negócios, né? Levando essa mensagem para todos, né? Hoje a gente tem que fortalecer essa presença, principalmente no digital, para ter essa conscientização, né? Então, acho que a gente precisa de mais embaixadores do agro, eu diria, para levar essa mensagem, né? Para compartilhar com isso. Eu falo que eu tenho, até na minha própria família, né? Que eu falo que quando a gente vai falar do que você faz, né? Efetivamente, eu vou lá e fico contando as histórias do que a gente faz, né? O nosso grupo que eu pertenço, o grupo ViaSoft, ele desenvolveu um gibi para contar para os filhos do colaborador e dos colaboradores o que é uma empresa de tecnologia que faz gestão, né, para segmentos. Porque essa conscientização é muito importante, falar sobre isso é muito importante. Eu acho que são esses os canais que a gente tem que reforçar, né? Eu acho que essa missão de falar sobre o que é o agro, o que ele representa efetivamente, eu acho que é nossa, né? Que estamos inseridos nesse segmento. Tem muita gente falando A mais B, enfim, nesse mundo digital, mas eu acho que falta mais presença dessa turma com autoridade mesmo, para falar de maneira séria, né? Transmitindo isso, né? Então, o que é o nosso agro, o que ele representa, o que a gente tem de tecnologia, quais são as iniciativas, e são várias, né? Eu até citei o Senar aqui há pouco. Existem iniciativas incríveis de hubs de inovação para fomentar exatamente isso, né? Então, o agro, eu acho que vem numa tendência maior, mais pujante em relação a esses programas de aceleração, de incubação, de ideação, de hackathons, né? Enfim, e com foco no agro, né? Então, eu acho que o próprio governo também estadual fomentando, a gente tem um hub em Goiás hoje, né? Enfim, e eu acho que essas políticas, esses atores desse ecossistema fomentando isso, levando essa mensagem, eu acho que é essencial para a gente conscientizar, né, essa turma toda aí da importância desses dois setores e o quanto que a gente pode ganhar em relação a isso, né? Acho que esse é o caminho. Nossa, muito legal, porque agro todos os dias em alguma parte da nossa vida, mas a gente nem percebe. E, Inácio, tem vários anos que você está nesse segmento. E aí nem só de coisa boa vive o homem. Quais foram os maiores desafios que você passou nessa sua trajetória até esse momento? Tenho certeza que foram vários. Tem. Bom, eu acho que tem dois
que me marcaram um pouco e foram desafios que eu acho que muita gente passa em relação a isso. Mas durante a minha graduação, né, eu tinha uma jornada intensa, né? E andava de ônibus aqui em Goiânia 5 horas por dia. Meu Deus. E eu tinha um estágio, né? Então, assim, durante uns meses que eu acordava literalmente 4 horas da manhã e ia dormir por volta da meia-noite, por conta de toda a dinâmica disso. E eu já estava fazendo estágio, enfim, nessa empresa de tecnologia. E muitas vezes eu dentro do ônibus, voltando para casa, eu me perguntava, rapaz, será que vai valer a pena tudo isso, né? Será que não faz sentido eu voltar para o interior, fazer uma faculdade, talvez viver uma vida um pouco mais tranquila, né? Que não drene tanta energia da gente. E num dia, voltando para casa, desci do ônibus, peguei uma chuva danada, eu me lembro até hoje, desci ali num terminal Vila Brasília, morava numa kitnet com uns 3 amigos. A vida de universitário é sofrida. E muitas vezes vem a vontade de desistir, né? Enfim, e tentar percorrer um caminho, em teoria, mais fácil. Então, acho que esse foi um momento pesado, assim, porque era bastante cansaço físico ali mesmo e mental. Mas eu não desisti, né? Pelo contrário, formei em agronegócios, depois vinha fazer uma especialização em gestão de projetos pela Exalc e pela USP. Então, esse foi um momento assim que eu abracei e falei, não, vamos em frente, né? E teve um outro momento que eu acho que é bastante engraçado esse, porque depois que eu entrei como estagiário, com 7 meses depois, eu recebi um convite para me tornar gerente regional daqui do Centro-Oeste, né? E isso eu tinha cerca de 20 anos, acredito. E para se tornar isso, eu já foi ali que se criou-se o primeiro CNPJ da minha vida, né? E aí, na oportunidade, eu tinha que investir, né? E eu recebi esse convite sem ter R$1 no bolso, cara. Universitário mal consegue pagar o cachorro quente ali, né? E aí eu recebi esse convite para montar um negócio, representar uma marca aqui no nosso estado. E eu me lembro que tinha um investimento ali, na época, algo em torno de uns 20, alguma coisa de R$1.000, isso há um bom tempo atrás. E eu não tinha um centavo para fazer isso, né? É coisa de empreendedor aí, brasileiro é fantástico nessas horas, né? E aí eu me lembro que eu conversei com a pessoa que estava me dando essa oportunidade, o Fábio Scabeni, atual diretor executivo do Grupo Viasoft hoje. Falei assim, olha, eu aceito o desafio, mas eu preciso de um prazo. Se você me der um prazo para pagar esse investimento, eu consigo. E não fazia ideia de como conseguir. E findei ali o negócio, né? Tinha coragem, né? Eu acho que isso era o que me norteava. E paguei esse investimento com o meu primeiro cliente, né? Então, poucos dias depois, né? Fui encabeçando ali algumas negociações, capitaneando. Fechei o meu primeiro contrato e usei esses primeiros recursos ali para custear esse investimento. Então, mas eu falo que muitas das coisas que aconteceram na minha vida, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, mas é diferente. Eu não venho de uma família que era empreendedora, eu não tive mentores, né? Foi na raça ali, né? A gente acertou, errou muitas vezes, mas eu acho que esse foi um dos grandes desafios, porque literalmente foi com esforço mesmo. Aceitei o desafio e graças a Deus deu certo, e de lá para cá a gente tem conseguido realizar aí os nossos valores, enfim, as nossas entregas. Mas eu destaco esses 2 pontos porque você fechar um negócio, aceitar um desafio desse sem referência, com 20 anos mais ou menos, e peitar, né? Porta a porta, até aparecer o primeiro negócio e custear isso e começar a desenvolver o seu negócio. Então, tenho certeza que eu não sou o único nessas histórias, né, de empreendedorismo, mas eu acho que é um tema legal, porque eu me orgulho muito disso, porque
é pegada. A gente sabe que a gente tem muito perrengue aí também nos bastidores, né? Danilo, e pegando essa história aí, que talvez é vamos colocar assim, uma dificuldade da maioria das pessoas que tem o sonho de abrir um CNPJ, empreender, igual você colocou, cara, você não tinha uma base para, tipo assim, empreendedor que você fala, não, me espelhei na minha família e tal, Sim. e não tinha ninguém ali no seu meio também que ia te incentivar e nem estimular, falar, cara, contrai essa dívida que vai dar certo. Então, assim, de onde você acha que veio essa coragem de arriscar? Porque muita gente que está nos assistindo ou ouvindo agora tá ali com essa mesma dúvida. Será que eu arrisco? Será que eu corro atrás? Será que eu monto ou não monto? Mas não tem essa coragem de virar a chave e falar, não, vou montar e vou ver o que vai virar, sabe? Sim. Bom, eu sinto que parte dessa coragem ali, eu acho que eu devo à minha avó, né? Assim, eu não tive pai, perdi minha mãe muito cedo, com 15 anos, e minha avó assumiu essa responsabilidade de cuidar da gente, né? De dar carinho, de dar educação, né? Enfim. E esse termo coragem, eu me espelho muito nela, né? Eu falei, poxa, minha avó conseguiu fazer coisas extraordinárias, né? Por que eu não consigo, né? Por que eu não devo ser encorajado a fazer algo, né? Então, quando se trata de coragem, essa questão eu tenho essa referência, sabe? Mas em relação a negócio, a tomar uma decisão de fazer um negócio ou não, eu vejo que agora, né, com experiência, existe algumas coisas que você teria que dar um certo tipo de atenção, né? Então, validar o seu modelo de negócio, entender um pouco do seu mercado, entender seus concorrentes, enfim. Então, tem umas liçãozinhas ali de casa que, se você fizer, você mitiga um pouco o risco. Ele não deixa de existir, porque todo negócio existe seus riscos, né? Mas eu digo, sabe, Walter, que você ter sucesso não significa que você não vai errar, né? Você tem que, se você tem esse sonho, né? Se você entende que faz sentido, fez essas liçõezinhas básicas ali, invista, né? Não se trata de você acertar, se trata de quantas vezes você consegue se levantar, porque às vezes você monta um negócio que tem uma finalidade, tem um objetivo, ele não funciona, você se adapta e você segue o fluxo, né? Então, eu vejo que a maior habilidade do empreendedor tem que ser adaptação, né? Adaptação e velocidade. Eu acho que esses são chaves para que você tenha sucesso em qualquer tipo de negócio, né? A velocidade que você se adapta ao ambiente que você está inserido, né? Então, a gente tem N exemplos de empresas que faziam muito bem aquilo por muito tempo e, num determinado momento, não fazia mais sentido, né? E principalmente que a gente que atua na área de tecnologia. A gente tem uma série de empresas que tiveram isso. Kodak, Blockbuster, enfim, né? Tantos modelos de negócio recentes que deixaram de existir e, às vezes, essas lideranças não tiveram a velocidade ali de se adaptar ao que o mercado, enfim, né, almeja, enfim, gera demanda, né? Então, tendo essas duas chaves em mente, investe, tenha coragem. O Brasil é um celeiro de oportunidades. A gente acha que é só para fora, que a gente tem que ir para fora do país para ter sucesso. Eu não acredito muito nisso. A gente tem muitas oportunidades aqui, principalmente no agro, no mercado de tecnologia. Tem um espaço gigantesco. Você falou aí de empresas que a gente, na história recente, talvez a gente até esteja vendo isso acontecendo agora, né? Eu estava vendo aí com a NVIDIA, com essas empresas de tecnologia, talvez nós estejamos vendo a história acontecendo, porque quem não se adapta com velocidade, e isso é uma das perguntas que eu quero complementar te fazendo, como se adaptar com velocidade, porque às vezes você nem se adaptou direito a uma coisa e já surgiu outra coisa, 6 meses, é tudo diferente. É um baita de um desafio. Baita de um desafio. A gente tem alguns núcleos de inteligência que pensam em como descontinuar os nossos próprios negócios, né? Porque se a gente não pensar nisso, o mercado está pensando, o concorrente está pensando, enfim, né? Então a gente pensa quais são as ameaças diretas e indiretas que poderiam tirar algum
dos nossos serviços ou de alguns braços que nós temos fora do mercado, né? Então, a gente se faz essa pergunta, né? Quais são os fatores externos ali que pode descontinuar um negócio nosso? E assim, Seni, hoje eu digo que você tem que mitigar riscos, olhar para quem que é o seu consumidor do futuro, né? Não só hoje, mas do futuro, e se adaptar a isso e usar o que você tem de tecnologia disponível, né? Absorver, abraçar essas novas tecnologias dentro do seu negócio. E é interessante uma coisa que você colocou, porque, e a gente até vinha falando antes de iniciar a gravação, né? A gente tem um exemplo dentro de casa, né? E bem recente agora. A gente já vem introduzindo no mercado ferramentas de BI, de Business Intelligence, né? Enfim, e ela tem um modelo de funcionamento, né? Então ela tem a extração, a modelagem ali do dado, você integra ali o visual para absorver aqueles dados e você transforma aquilo em gráficos, né? E o usuário ou o gestor vai consumir interagindo com aquele dado. Então eu clico no gráfico, vejo o percentual, né? Enfim, essa é uma baita de uma ferramenta de gestão. Só que aí vem a IA e literalmente coloca em xeque todo esse modelo que a gente já tem construído e já é uma ferramenta, né? Então, a IA fala, opa, peraí, todo esse trabalho aqui que você tem horas de desenvolvimento, é isso, é tudo aquilo, eu faço em segundos. Então, a gente sente isso na pele, né? A introdução de novas tecnologias no mercado, ela afeta diretamente os nossos produtos, os nossos serviços, né? Enfim. E a gente, ao invés de entender aquilo como uma ameaça, a gente fala, vem cá, vem fazer parte do nosso negócio, vamos usar você para dar, né, celeridade, enfim, introduzir inovação também. Então, a gente vive nesse ambiente aí de incertezas, mas se adaptando com velocidade para que a gente não sofra aí nessas disrupções, né? Então, e a IA, poxa, tem muito impacto em várias coisas. A gente precisa estar muito atento a isso. Acho que os negócios que não avaliarem a IA e o impacto em seu negócio, elas estão com sério risco de serem uma ameaça, eu diria que real, né? O processo vai mudar, você tem que se adaptar, você tem que entender como usar essa nova tecnologia, porque se você não fizer, o seu concorrente está fazendo, né? Você trouxe na sua fala, e nessa também, eu acho que muitas contribuições e na construção que você trouxe ali de falar das grandes empresas, líderes de mercado, que foram retiradas por empresas talvez menos relevantes e bem menores, mas mais ágeis e mais adaptáveis ali. Sim. Cara, hoje a gente vê muitos negócios grandes com um nível de complexidade muito, vamos colocar assim, também grande, porque são várias filiais, vários departamentos, vários tomadores de decisões, a informação tem que passar por várias pessoas para ser tomada e chegar em quem precisa executá-la. Uhum. O que você acha hoje que as empresas que têm um patamar, vamos colocar mais robusto, elas têm que observar na sua concorrência para elas não ficarem negligenciando e falando assim, aquela empresinha ali, só que ela colocou a IA ali, ela não vai significar muito para mim, e ficar naquela postura ali meio egocêntrica, meio soberba ali, e lá na frente ela se assustar e ser engolida pelo mercado. Uhum. Você acha que falta o pessoal fazer um estudo, igual você falou, colocar um departamento para observar isso, ou entra essa questão da prepotência ali de olhar e falar, cara, não vai me atingir porque eu já sou grande e os caras ali não vai chegar nesse patamar nunca? Olha, eu digo assim, Voto, que ninguém está imune a nada, né? Principalmente nesse mercado dinâmico que a gente atua de tecnologia e agro. A gente tem notícias recentes de grandes grupos sofrendo por, muitas vezes, eu digo que
alguns fatores culturais, alguns fatores econômicos, políticos, enfim, mas eu digo que, além disso, é não ter um núcleo de inovação e tecnologia dentro do seu grupo. Eu acho que é muito importante a gente, nós temos, né, desenvolver a cultura de inovação dentro das organizações, né? Porque inovação e tecnologia não é só, sei lá, vamos colocar IA no negócio. Não é só isso, né? Existem outras oportunidades que você fomenta com a inovação aberta. Então, existem muitas empresas que não olham isso como diferencial competitivo. E eu digo que, independente do tamanho, né, do porte do negócio, que essas empresas estejam abertas a participarem mais de iniciativas como essa, de inovação e tecnologia, para que elas olhem para os seus processos, elas olhem para a sua cadeia de valor e entendam onde que existem as oportunidades de melhoria, porque a inovação ela vai trazer, né, ela vai oxigenar justamente isso. Então, eu acho que é fundamental, né, para esses negócios você ter um núcleo de inovação e tecnologia fora da bolha, porque é para pensar fora da caixa mesmo. Não funciona você trazer ali gente de dentro ali que está enviesado às vezes no processo, que não consegue olhar por cima do muro, eu diria assim, né? E trazer essa questão de inovação mesmo. Existem centenas de iniciativas que essas empresas podem aderir, né? Para que enxerguem isso de maneira diferente, né? Que usem isso como uma ferramenta para de fato melhorarem. Mas isso, eu digo que algumas já fazem isso e fazem muito bem, né? Existem várias instituições grandes que fazem isso, né? Tem uma série aqui, não vou me arriscar a expor todas elas, mas existem dezenas que têm isso, né, na sua cultura, criar ali um departamento de inovação e tecnologia para ficar rodando, né, várias rodadas de ideação, de hackathon, de validação. Cria-se um hub ali, de fato, de inovação e tecnologia para oxigenar os seus negócios. A gente vê até instituições financeiras fazendo isso, né? Exato. Justo. E Inácio, você, na construção da sua fala, você citou que vocês têm núcleos de inteligência que pensam em formas de matar o negócio de vocês. Como é para você, como empresário que construiu a empresa que você construiu, pensar em uma forma de matar ela e pensar como executar isso? Não, deixa eu te perguntar, se aceitarem, vamos supor, você me contratou para sair desse departamento, eu falo, Inácio, sua empresa vai morrer por causa disso e disso. Aí você fala, não, moço, isso aqui não vai, não, isso aqui você deixa quieto, que eu não... Porque pode existir uma resistência também, pro cara não querer ter uma aceitação. Que às vezes ele fez essa implantação, fez toda essa questão, mas existe um sentimento por trás, porque quando você chega na sua empresa, você criou tudo isso, Sim. né? Saiu de dentro de você, dos seus pensamentos. Como que é pensar em matar a sua empresa e como é pensar em formas de executar essas ações? Muito bem colocado, sabe, Senê? E assim, a gente eu pelo menos, né, sou muito bem resolvido em relação a isso. O Stuart, ele é um pouco apaixonado, porque eu acho que ele é pai também da criança, porque ele é o próprio desenvolvedor, sabe? Ele é apegado porque, de fato, ele codou ali, né? Então, mas eu digo que negócios, eles precisam ser apaixonados em resolver o desafio do cliente, o problema do cliente, e não apaixonado nas suas ferramentas e metodologias. Quando você se apaixona em resolver o problema, metodologia, tecnologia, ela se torna só acessório, né? Eu não posso me apaixonar na solução como ferramenta, como tecnologia. Eu tenho que me apaixonar pelo desafio ou pelo problema do cliente, que eu espero resolver. Se eu vou resolvê-lo com ferramenta A, B ou C, ou vou ter que substituir a A ou a B e a C que eu construí ao longo desses anos por uma D, tá tudo bem, a gente entende isso e isso nos dá, né, uma vantagem de velocidade, né? É não ficar preso a tecnologias ou metodologias do passado, né? Porque a gente tem que estar apaixonado e o nosso foco tem que ser na dor do cliente, né? E não na solução. Então, eu acho que quando você tem essa percepção,
você consegue se adaptar muito mais rápido e você não ter essa Esse sofrimento. esse sofrimento, sabe? Olha, poxa, vamos ter que descontinuar isso porque já não faz sentido. Eu acho que é cultural, sabe? Então, uma vez que você é apaixonado no problema mesmo, e não na sua ferramenta ou na sua metodologia como solucionar aquilo, torna as coisas bem mais fáceis. E até para você mudar o modelo de negócio se torna mais fácil. Sim, Porque você não tá preso naquilo ali, você tá olhando para a solução para o cliente. Cara, justamente. se isso aqui tá solucionando, tá bom. Se não tá, o que vai solucionar esse problema? Então, tenho que modelar tudo de novo. Uma empresa que é talvez um banco. Igual, tipo assim, a gente vê um banco que colocou isso em prática que foi o Nubank, né? Que ele, tipo assim, cara, eu quero facilitar a vida do povo, eu quero desburocratizar. Justamente. Então, acabou que teve muita adesão, criou uma base de cliente muito grande, porque o cara trouxe uma solução para um mercado que era muito difícil. Tudo que você ia fazer no banco, tem hora que você quer fazer uma transferência, seu dinheiro tá lá e não dá certo. Aí você tem que ir lá na agência, aquela burocracia. Eles mudaram o mercado, né? Mudar. Justo. E percebam, negócios iguais a esse, eles não estão olhando para metodologias já existentes, processos, ferramentas já existentes. Eles estão... O balizador, né, o norte, a bússola deles é o quê? É a dor do cliente. Qual que é a dor que o Nubank resolve que a gente passava, né, sofria pra caramba? Atendimentos mais ágeis, né, uma aplicação mais dinâmica, mais simples, mais intuitiva, né? A forma de se relacionar com os seus usuários, enfim. Então, é justamente nesse ponto, né? E aí, complementando a sua pergunta, Ceni, eu acho que a gente é muito consciente disso, porque se a gente dentro de casa não fazer, o concorrente vai fazer. Se nós não pensarmos em se adaptar com velocidade e pensar em resolver aquele desafio do cliente de maneira mais inteligente, alguém do mercado vai pensar e vai fazer isso, né? E aí pode ser tarde para a gente correr atrás desse prejuízo, né? Então, acho que a gente é muito bem direcionado em relação a esses aspectos, sabe? Interessante. E qual que é o fator que você julga que é o mais importante? Porque assim, você resolve o problema do cliente. Você falou que independente de tecnologia, de processo, de metodologia, você tem que dar uma solução para o cliente. Olhar a dor dele e resolver. Justo. Qual que é o fator que você acha que você precisa trabalhar para essa solução chegar no cliente? Bom, eu acho que uma das grandes características nossas é a empatia, sabe? Primeiro, reconhecer de fato o que dói, né? Então, eu falo que a gente precisa reconhecer onde que está realmente a causa, a raiz, enfim, né? Entender e como que a gente soluciona isso. Porque muitas vezes o desafio ele não está, às vezes, ligado à tecnologia em si, né? Eu falo que dentro do segmento que a gente atua, a gente tem ali talvez alguns alicerces que são essenciais para que dê certo, que sejam cases de sucesso, por exemplo, que estão ligados à cultura, a processos e tecnologia. Então, não é que a gente tem uma solução que resolve tudo, né? Existem esses outros pilares que precisam estar aderentes também, né? Então, não adianta você ter tecnologia de ponta se você não tem uma cultura ou se você não tem processos ali bem alinhados para que você seja adepto a isso. E a gente leva a solução olhando para esses cenários, né? Senão você tem, de fato, uma frustração. Não adianta você tentar incorporar algo que não tenha fit, enfim, né? E que não vai se perpetuar em relação àquilo. Inácio, você vai falando assim uma série de coisas que eu fui percebendo, né? Tipo mentalidade, conhecimento, adaptação. Montar a sua empresa, né? Então, assim, você leva muita gestão, você faz muita gestão para vários segmentos. Sim. Como que é fazer a própria gestão do seu negócio? Ou casa de ferreiro, espeté de pau? Ceni, isso eu acho que é interessante porque como a gente nasceu nesse meio, né? A gente já entende o que precisa em cada ponto, né? Então, a gente faz uso, sim, dentro de casa, né? Desde um CRM, desde um RP de gestão. Eu, nas lideranças, né, em que eu estou posicionado atualmente, não vivo sem uma análise de fluxo de caixa, não vivo sem uma análise de um DRE. Então, dentro de casa, a gente usa, né,
faz alguns experimentos próprios, né? Embarcando algumas coisas em relação a IA, enfim, algumas automações, porque dentro dos nossos próprios processos, o uso de tecnologia também tem que ser diferencial competitivo. Então, não é só levar isso para o mercado, mas a gente consome isso, né? Até para que a gente tenha também propriedade para participar com esses clientes, né? De maneira efetiva. Então, seria muito, digamos assim, complexo a gente falar, olha, você precisa usar fluxo de caixa. E dentro do meu negócio, a gente não usar. Não ter fluxo de caixa. Então, a gente faz uso, sim, porque não, é essencial, eu diria, né? Não, e ajuda você a tomar todas as decisões do seu negócio, né? Para Justo. saber onde é rentável, onde não é, perfil de cliente. Sem informação. Eu digo assim, sem informação você não faz nada, mas não adianta você ter informação e não saber o que fazer. Realmente. Então assim, tem que ter informação para você conseguir saber o que fazer e processar tudo e fazer a roda girar. E é importante, igual ele colocou, até para ter case de sucesso ali, tipo, case de sucesso não, mas ter propriedade para falar para um cliente, cara, usa o fluxo de caixa. O cara fala assim, como que usa isso aqui? Aí você olha e fala, boa pergunta, Uma curiosidade em relação a isso, porque na minha jornada, né, eu passei por algumas fases, né? Eu acho que isso agregou um pouco para conseguir ir permeando por vários setores, enfim. E uma curiosidade que eu me lembro é que eu tive como estagiário, fui para a área comercial, fui para a área técnica, implantar esses projetos. Então, tive ali no front, digamos assim, para entender como que é um fluxo de um processo, até você chegar no fluxo de caixa, né? Tudo que vem antes, né, da operação. Eu me lembro que alguns projetos iniciais que eu estava conduzindo, eu não entendia nada de contabilidade, né? Assim, fiz ali as matérias na faculdade, né, que davam ali o conceitual, e eu tinha usuários a serem treinados na área de contabilidade. E aí existia lá o famoso débito e crédito, né, enfim. Que é invertido do financeiro. Que é invertido do financeiro. E aí eu falei, rapaz, para mim ficar bom nesse negócio eu vou ter que estudar. E aí adquiri alguns livros de demonstração contábil, estudei, né, enfim, para conseguir sentar com o time de contábeis, enfim, para poder falar com propriedade e entender a demanda, né, para poder auxiliar. Então, eu acho que esse negócio nosso também nos proporcionou muito disso, da vivência mesmo, do operacional ao estratégico, no hands-on mesmo, de mão na massa, e foi gerando oportunidades para a gente trazer esses conceitos, essas habilidades também de outras áreas, né? Então, você senta com um diretor financeiro, você aprende muito com ele, você senta com um diretor na área de controladoria, você aprende muito com ele, da mesma forma com o diretor comercial, e a gente vai entendendo como que funciona, né? Todas essas áreas, absorvendo isso e ajudando cada um deles com os seus desafios que tem a sua singularidade, né? Então, eu acho que eu gosto muito do que eu faço porque você acaba se tornando ali um profissional que absorve, né, muito conhecimento em todas essas áreas. Mas tem que estudar. Se não estudar... Você passa arrochado. Você passa arrochado, porque você entender de tecnologia, você entender de negócio, você entender de processo comercial, tem uma dedicação, sabe, Seni? E aí eu acho que talvez até aproveitando o tema, quando a gente traz, né, novas pessoas para entregar isso, as pessoas estão muito, eu diria que ansiosas, imediatistas, né? Querem colher muito rápido algo que está começando a plantar. Então, existe uma curva de aprendizado, né? E algumas pessoas, quando ingressam com a gente, que vê o tamanho do negócio, elas acabam ficando no caminho. E eu queria até colocar um relato aqui que a gente precisa entender que assim como a área do agro, que você tem que plantar e esperar alguns dias para você colher, na sua área profissional também, né? Uhum. Então, eu acho que isso essas pessoas precisam entender que leva-se tempo para você aprender também
e para você atuar nesse segmento, né? Não, você até antecipou uma pergunta que eu faço assim, a gente está falando aqui de muitas oportunidades, de um setor muito promissor, de que tem espaço para muita gente entrar e contribuir. Quais seriam as dicas que você daria para essas pessoas que querem iniciar esse caminho? Então, você já deu aí, ó. Tenha paciência, plante, espere e estude bastante. Não, e uma questão que eu até percebo, assim, eu não sei se é por falta de maturidade da fase da vida mesmo, assim, eu me coloco nessa situação de chegar um ponto que você estudar, você tá ali já buscando um conhecimento, você chega num ponto que você fala, cara, eu sei tudo agora. Aí quando passa um pouco, você olha e fala, cara, eu não sei nada. Então você sempre tem que estar aberto para buscar aprendizado. Justo. E essa questão que você colocou de você ter vivenciado a operação ali, passado por várias etapas do processo como um todo, ele te permite inferir soluções para o cliente também. Porque assim, Justo. tem hora que o cara tá fazendo, ele tá seguindo a regra, mas ele tá fazendo da forma mais difícil. Aí você olha ali e fala, cara, se você fizer dessa forma, você vai ter a mesma informação e talvez um ganho de velocidade, produtividade ali bem maior. Na sua vivência, por todos os estados do Brasil que você já visitou, você enxerga alguma diferenciação de, vamos colocar, conhecimento, de visão de gestão? Tipo assim, o Brasil é vários países em um Sim. país só. Você consegue perceber uma diferença de maturidade de gestão, de algumas regiões dar mais valor em tecnologia, em gestão, em informação do que outras regiões? Existe, viu, Walter? Existe. Eu falo que cada estado desse literalmente tem ali a sua influência cultural, né? A sua idade de maturidade em relação a negócios, né? Eu diria que está muito ligado à idade mesmo, sabe? Quando você vem ali mais ao sudeste, né? Você vê grupos que foram percorrendo essa trilha, né? Subindo esse nosso Brasil, e onde que falar de tecnologia no sul, no sudeste, enfim, é algo mais comum, né? Você vê ali mais no dia a dia disso. E quando você vai subindo, né, você tem ali uma perda de maturidade em relação a isso, né? Eu diria que são momentos diferentes, né? Então, o pessoal mais ao norte abrindo novas áreas, né? Enfim, são lavouras mais recentes, digamos assim, em alguns grupos. E aí, de fato, você não tem, né, essa maturidade muitas vezes. Então, é normal, né? A gente entende isso. A gente vê alguns estados talvez um pouco mais na frente, outros atrás. Mas dentro desses estados também existe muita diferença, né? Você encontra, né? Eu acho que a singularidade não está somente no estado, né, na região, mas ela está dentro de negócios. Eu já tive a oportunidade de estar no mesmo estado, mesmo município, né, um vizinho do outro, e você ter grupos ou negócios que estão num nível muito mais elevado em relação à gestão, à tecnologia, né, à cultura e o uso disso, e outros estarem bem lá atrás, que nem vocês colocaram, no caderno, entregando ali suas obrigações fiscais, e é isso, né? Uhum. E outros que já estão bem mais evoluídos. Então, eu diria que existe sim um fator regional, cultural, mas que esse não é a premissa maior, né? De fato, você encontra dentro da mesma região cenários bem distintos, né? Alguns mais avançados, outros nem tantos, né? Pessoas, né? Pessoas. Sempre, assim, tudo na vida a gente gira e volta, tipo, na mentalidade, nas pessoas que estão à frente de cada negócio, de cada unidade. Justo. E se a gente pegar até o que o Dani nos trouxe aqui, as pessoas vão fazer uso da tecnologia, as pessoas que vão executar o processo, as pessoas que vão atender outros clientes. Então, assim, nosso desafio ainda continua sendo pessoas, porque acaba que sem esse fator a gente
tem uma empresa com processo desenhado, estrutura, tecnologia, mas se a pessoa não tiver ali, Adesão. quiser usar e tiver engajada para entregar a solução, acaba que a gente não tem uma empresa ainda. A gente precisa dessas pessoas ali para a gente conseguir entregar valor, sabe? É fundamental. A gente falou, mas você ainda não contou. Por Eu ia quê? perguntar isso agora. Do quê? Por que Danilo? Por que Inácio? Porque eu já ia falar. Legal. Bom, isso aí aconteceu porque quando eu fui pro estágio, existia um Danilo lá, já na empresa, né? E aí você novato, estagiário, você tem menos autoridade, né? Você tem menos privilégio, né? E aí acabou se adotando o meu segundo nome, né? Pra gente diferenciar entre a gente mesmo, né? Cliente também. Então, aí eu acabei adotando o meu segundo nome, né? O Inácio. E aí, de lá para cá, no mundo corporativo, Inácio é bem mais falado, né, do que o Danilo. Então, foi dali. Mas eu respondo os dois, não tem Quando problema. alguém ligar bravo lá na empresa e falar, eu quero falar com o Danilo, aí você fala, o outro lá. Não tem aqui, não. Não, quem tem nome composto sofre, né? É sempre assim, tem que responder pelos dois. Sim, eu respondo pelos dois, mas no corporativo é estranho quando eu escuto o Danilo, sabe? Eu fico ali ainda... Será que é eu? Não, já aconteceu comigo, porque o meu SN Cloud já ligaram pedindo pra falar com a Cláudia. Eu falei, não, aqui tem Cláudia não. E sendo que era eu. Eu falei, calma, gente, é só CN. E aí dentro de casa, quando me chamam de Inácio, aí eu já assusto, né? Então, com os familiares é Danilo, né? Mas no corporativo é mais o Inácio. Legal, interessante. Então o Walter tá da família já, ó. Nossa, viu? Não, o Walter tá... Intimidade. O Walter é da família já, né? Cara, pegando aqui esse mundo tecnológico, nossos filhos vão estar muito mais avançados que a gente. Já está embarcado nessa tecnologia desde cedo. Então já vai ter contato com inteligência artificial e tudo isso. Mas pelo que você colocou ali, teve muitas horas de estudos também de construção, pegar áreas ali que você tinha que explicar para outras pessoas e sentar mesmo, estudar e absorver o conhecimento. E hoje está tudo muito acelerado. Eu achei massa o conselho que você deu para as pessoas se dedicarem ali, esperar o tempo necessário. E eu vejo que as pessoas hoje, de fato, são imediatistas até para construir o conhecimento. Sim. E o conhecimento ele não é só você ler o negócio ali, você vai falar, domino e já vou falar sobre isso. Não, você tem que gastar um tempinho e aprofundar um pouco mais, que acaba que você vai fazendo uma construção mais alicerçada ali desse saber. Pegando a nova mão de obra que está vindo para o mercado, ela provavelmente, tecnologicamente, ela vai nos superar ali muito fácil. Mas quais são os desafios que você enxerga que a gente vai ter para trabalhar com essas pessoas e para entregar ainda valor para todo tipo de prestação de serviço ali? Eu vejo que, eu diria que é integração mesmo, sabe? É trazer o melhor desses dois mundos e você conseguir introduzir isso, né? Como cultura, como valor dentro dos negócios. Porque como você colocou, né? Essa nova geração, ela faz muito uso, né? Já de tecnologia, de redes sociais, enfim, de uma série de coisas que algumas gerações anteriores não fazia tanto. Então, tecnologia já está no DNA dessa turma, né? Só que não é só tecnologia, né? Então, eu acho que você conseguir juntar isso, integrar isso, né? Eu acho que é um baita de um desafio, mas eu acho que a gente não pode, pelo menos lá dentro de casa, né? Eu tô com dois rapazinhos lá, o Heitor e o Arthur. Eu acho que é uma questão cultural mesmo, né? De você mostrar para eles que existem outros mundos ali que precisam ser explorados, enfim, né? E tentar tirar um pouco dessa infotoxicação que eu acho que existe também, né? Preparar para que essas pessoas estejam aptas a fazerem as perguntas certas. Porque o que eu vejo de maior disruptivo é que antes a gente tinha uma dificuldade para acessar a informação, né?
as pesquisas, pelo menos, eu não me considero tão velho assim, né? Mas os nossos trabalhos de escola, alguns deles foram feitos com livros, né? Você ia lá para a biblioteca, pesquisava, né? Existiam dezenas de enciclopédias lá que As você Barça usava. da vida. Aquele vermelhinho lá. E você fazia o seu trabalho escolar, né? Hoje, com alguns cliques, você tem acesso à informação e você tem a própria construção disso, né? Então, eu vejo que o maior desafio é começar a construir para que essas pessoas também aprendam a fazer as perguntas certas. Porque a velocidade de você ter o retorno da informação é imensa hoje, né? Mas será que essas pessoas estarão prontas para fazer as perguntas certas, né? E poder validar aquele conhecimento que é tão instantâneo? Eu acho que esse é um esforço que caberá, sim, uma energia para você desenvolver nessas pessoas, né? Interessante. E eu vejo que um pouco também é essa criação, a gente entender isso e, de fato, tem como a gente unir o útil ao agradável, pegar essas pessoas tão tecnológicas e talvez é só demonstrar, cara, vem para cá também um pouquinho, dá uma aprofundada, gasta um pouquinho mais de tempo nisso e aprenda a se comunicar, porque hoje a comunicação também acaba que ela vai ficando mais perdida e mais falha ali no dia a dia, né? As pessoas se comunicam menos verbalmente, querem menos proximidade e estão mais na parte de mensagens ali. Eu lido com todos esses perfis, sabe? Eu tenho cliente que me liga literalmente, né? Ele me liga até e fala assim, ainda existe telefone, né? As pessoas ainda... e é um fato tão curioso, essa questão, que a gente chegou numa mudança em relação à comunicação que não é comum uma pessoa te ligar direto. Pelo menos comigo, algumas pessoas perguntam antes por mensagem, olha, Nossa. Posso te ligar? posso te ligar? Eu Né? pergunto se eu posso te ligar. Pois é, e era uma coisa que Era comum. comum você pegar o telefone e ligar para outra pessoa, né? É porque- Hoje tá parecendo que é uma falta de educação, né? Então, olha o tanto que a comunicação vem mudando, né? A forma das pessoas se comunicarem e chega a tal ponto que hoje você ligar para uma pessoa, né? Para você ter esse diálogo, enfim, né? Com voz mesmo, parece que se tornou uma intromissão, uma falta de respeito, uma falta de educação, o tanto que é engraçado, né? A gente é acostumado quando o telefone tocava dentro de casa, saía correndo para atender, para saber quem que estava do outro lado da linha, quem estava ligando, né? E hoje a gente se bloqueia ali para ligar para outra pessoa por questões que... Poxa, quem criou essa regra, né? De que não pode ligar para outra pessoa diretamente, que essa outra pessoa pode se sentir incomodada, enfim. É estranho, né? E aí eu tenho clientes que ligam, tem clientes que só preferem se comunicar mais via WhatsApp. Tem uns que só mandam áudio. Tem uns que só mandam áudio, tem outros que só mandam emoji, né? Enfim. Mas você vai se adaptando, né? Então você vai convivendo com tudo isso. Mas chega a ser engraçado, né? Você ter que pedir permissão para você ligar para outra pessoa. E as coisas vão acontecendo de forma tão natural que você nem percebe que você entrou nessa nova forma. Porque realmente, agora que você tá falando, eu falei, nossa, eu sou a pessoa que manda mensagem, posso te ligar? Mas eu nunca tinha parado assim para prestar efetivamente atenção que eu fazia isso. E o mais engraçado é que assim, a gente foi influenciado por isso e a gente não percebeu, né? Exato. Em que momento da nossa vida em que ligar se tornou-se algo Tão melindroso, ligar pro cara. tão estranho, né? Exato. Então, assim, é engraçado, né? É muito engraçado. É que antigamente não existia o WhatsApp, agora antigamente era SMS. Não, deixa eu ligar logo. Já vou ligar e já falo logo o que eu quero resolver. Verdade. E, Inácio, a gente poderia ficar horas aqui, porque o tempo aqui, parece que a gente sentar aqui o tempo voa. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença e gostaria de pedir para você deixar uma dica, um conselho para quem está ouvindo o nosso episódio e se identificou com você, com o seu jeito de empresário, com a área que você atua. Legal. Bom, turma, primeiro, muito obrigado pela oportunidade aí. Acho que foi um prazer, né? Eu acho que também a gente passaria horas e horas tomando um café, falando aí sobre isso. Eu acho que se comunicar, a gente que é do agro gosta muito, né? Dessa prosa ao vivo ali, no olho, no tete a tete, no ombro a ombro, né? Então,
a minha dica para quem está atuando com isso, né, nesse mercado faça exatamente isso. Não perca essa essência, né, de ombro a ombro, de estar presente, né? Não deixe que as tecnologias tirem essa humanidade ainda dessas relações, né? Eu acho que usem a tecnologia para melhorar, para otimizar, para reduzir custo, para otimizar receita, para uma série de coisas, mas saber conciliar isso com o outro fator humano, né? Eu acho que é essencial. Então, essa humanidade, eu acho que ela tem que permanecer, porque é saudável, é onde que a gente se oxigena, né? É onde a gente se recarrega, literalmente. Então, eu, às vezes, me pego, né, dentro da minha própria casa ali, mandando mensagem para minha esposa, um num cômodo, outro no outro. E quando eu percebo que isso está acontecendo, eu já tiro isso, porque eu acho que a gente não deve, né, pelo menos nesses fatores humanos, de relação humana, deixar a tecnologia nos substituir pelo calor humano. Então, eu acho que isso é muito importante nas nossas vidas, né? Excelente dica, Danilo. Obrigado aí pela presença.